Ok, gente, então vamos lá. Bom, nossa proposta para hoje é o seguinte, eu quero resolver uns 3 ou 4 exercícios do capítulo 4, que fala sobre potência elétrica, porque nós vamos precisar daqui a pouquinho desse conceito que nós vamos revisar aqui, né? Na sequência, eu quero fechar alguns conteúdos pendentes do capítulo 5, 6 e 7. E na sequência a gente entra no capítulo 8, tá? Então, qual foi a minha estratégia até agora, né? Eu fui passando pelos capítulos do livro, não aprofundei em todos, porque tem uma sequência que eu gosto de trabalhar, e tem outros assuntos também que eu acho que não é pertinente a gente aprofundar muito na disciplina, considerando que a gente tem que tratar ainda a parte de corrente alternada. Então, agora eu volto para poder buscar alguns assuntos, essencialmente do capítulo 4, 5, do 4, 5, 6 e 7, para a gente entrar no 8 de uma forma mais aprofundada. Aí, a partir do capítulo 8, a gente aprofunda mais nos capítulos, tá bom? Então, veja bem, eu quero resolver alguns exercícios do livro, do capítulo 4, tá? Se não me engano, deixa eu ver, tá aqui, ó, página 94 do livro, quem estiver seguindo, dependendo da edição, a minha edição é um pouco mais antiga, né, e eu vou resolver agora o exercício número 34. Já digitei o exercício aqui no quadro branco, ó, e ele fala o seguinte, que tem um resistor de 20 kΩ, e esse resistor ele tem uma potência especificada de 100 watts, ou seja, isso é a potência nominal dele. Ele é capaz de suportar, de dissipar no máximo 100 watts de potência. Aí ele pergunta qual que é a maior corrente que ele suporta e qual o maior valor de tensão que pode ser aplicado aos seus terminais. Então, eu acho que o caminho mais rápido, mais fácil, é a gente começar de trás para frente. Calculando primeiro o valor da tensão elétrica, né? Olha, a gente tem o seguinte, que o valor da resistência elétrica é de 20 kΩ, foi fornecido aí no enunciado. O valor da potência é de 100 watts. E nós já vimos que potência é igual a tensão ao quadrado sobre resistência, não é? Então, o valor da tensão vai ser igual a raiz quadrada de potência vezes resistência, ok? Então, se potência é tensão ao quadrado sobre resistência, o valor da tensão é a raiz quadrada de potência vezes resistência. Ou seja, né, tensão vai ser igual a raiz quadrada de potência 100, né, 100 watts vezes 20 kΩ, então 20 mil. A máxima tensão que pode ser aplicada a esse componente, então, vai ser de... Vou calcular. 1.414 volts. 1.414 volts. Então, a tensão máxima que a gente pode aplicar no componente sem ele queimar. Aí, ele pede para calcular também qual que é a corrente máxima que pode circular por esse componente, né? Deixa eu só colocar aqui, ó, tensão, olha, que zebra. Deixa eu corrigir isso aqui. Tensão máxima. E a corrente máxima, então, vai ser igual a tensão sobre resistência, né? 1.414 volts dividido por 100 ohms. Então, o valor da corrente máxima vai ser de 141,4 amperes. Resistência é 20 quiloohms. Opa, desculpa. Isso. Eu peguei a potência, né, Vinícius?
Ok, então, tensão sobre resistência, 20.000. Ok, então vamos refazer as continhas aqui. Deu 70,7 miliamperes, né? Aí a questão aqui, gente, é o seguinte, né? Eu quero fazer alguns comentários, tá? Esse valor de corrente máxima corresponde para aquele nível de tensão que a gente vai aplicar ali, tá? Obviamente que, se a gente considerar esses valores, né, de resistência e potência, sendo tensão máxima 1.414 volts, a corrente máxima vai ser de 70,7 miliamperes. Então, eu vou dizer o seguinte, esses parâmetros aqui, eles estão girando em função da tensão, né? Obviamente. Vou escrever isso aqui, ó. Por quê? Bom, a regra é o seguinte, a potência máxima que o componente vai dissipar não pode ser superior a 100 watts. Ok? Bom, eu posso, então, reduzir o valor da tensão, consequentemente, a gente aumenta o valor da corrente máxima. Então, isso aqui é em função da tensão. Agora, e se for em função da corrente? Né? Então, aqui é a tensão máxima. Uma análise da corrente seria o seguinte. Nós sabemos que potência é igual a resistência vezes corrente ao quadrado. Né? Vamos fazer agora uma análise, então, inversa. Né? Vamos pegar a mesma linha de raciocínio, só que agora vamos isolar o valor da corrente, né? Sendo que corrente, então, vai ser igual a raiz quadrada de potência, né? Sobre resistência. Olha que interessante. Vamos ver o que vai dar aqui, ó. Então, a potência é de 100 watts dividido pela resistência de 20.000 ohms. Então, consequentemente, vamos ver aqui qual valor será que nós vamos encontrar da corrente elétrica, né? Olha só que interessantíssimo, né? Nós temos aqui uma corrente de 70,7 miliamperes. Então, tanto faz se eu fizer uma análise começando pela corrente ou pela resistência, eu sempre tenho os parâmetros máximos de tensão e corrente, né, sendo iguais, por exemplo. Agora, se eu inverter o cálculo, né, olha só, vamos considerar o seguinte, já que nós achamos agora o valor dessa corrente, né, de 70,7, que é o mesmo valor aqui de cima, obviamente, se eu aplicar a lei de Ohm, porque a lei de Ohm diz que tensão é igual a resistência vezes corrente, nós vamos encontrar o mesmo valor lá de cima. Então, a resistência 20 kΩ, né, ou 20.000 ohms, vezes a corrente de 70,7 miliamperes. E observa que a gente até falou, né, se eu multiplicar quilo por mili, eu posso cortar aqui, o resultado vai sair direto em volts. Então, a tensão elétrica máxima, né, eu vou fazer as contas, mas a gente já sabe quanto que vai dar. 1.414 volts. Bom, então veja bem. 1.414 volts. Essa é a análise que a gente fez em função da corrente, ou seja, se eu tivesse começado por aqui ou por aqui, a gente iria encontrar os mesmos valores. Bom, mas isso são valores máximos. Então, vamos citar um exemplo. Suponhamos que, na verdade, nós vamos usar essa resistência numa tensão de 220 volts. Vou colocar aqui, ó, exemplo. Então, a tensão da rede é 220 volts.
de quanto que vai ser a corrente máxima que a gente pode, que vai circular pelo componente, né? Não é a corrente máxima, é o valor da corrente que vai circular, né? Então, a corrente vai ser igual a 220 volts dividido por 20 kΩ. Então, corrente 11 miliamperes. Então, obviamente, o componente ele está dissipando uma potência abaixo da potência nominal abaixo da sua potência nominal. Ou seja, de quanto que é a potência instantânea para esse caso aqui, né? A potência, tensão vezes corrente, 220 volts vezes 11 miliamperes. Então, nós temos aqui uma potência dissipada de 2,42 watts de potência. Bom, então veja bem, qual que é a regra, né? A potência máxima do componente é de 100 watts. Sendo essa a potência máxima, a relação potência vezes corrente não pode ser superior a 100 watts, e essa é a regra, ok? Por exemplo, para fechar o raciocínio, deixa eu só escrever aqui o valor da potência, 2,42. Aqui a gente calculou que para essa condição, a tensão máxima que a gente pode aplicar ao componente é de 1.414 volts. Eu poderia aplicar 2.000 volts ao componente? Poderia, só que a corrente vai ter que ser menor, né? O que significa isso? Significa que a potência que o componente vai dissipar, ela não pode ser superior a 100 watts. Esse é o ponto final. Ok? Dúvidas? Bom, deixa eu pegar mais outro, então, aqui, para a gente continuar com a matéria. Ok, eu acho que já tem aqui em mãos o exercício número 38. É que eu só estou aproveitando o texto aqui, Vinícius, para ficar mais fácil de editar, porque senão depois dá um trabalhão. Então, vamos dizer o 38. E ele diz o seguinte, ó, qual a eficiência de um motor elétrico com uma saída de 0,5 HP se a potência de entrada é 450 watts. A gente precisa decorar a conversão de HP para watts, essas coisas? Precisa não, Vinícius. Hoje está tudo muito fácil, né? Celular você consegue achar os fatores de conversão em termos de prática, né? Na vida, no cotidiano. Quem está preocupado com prova, na prova eu coloco tudo isso lá. Marco, todo mundo preocupado com prova. É a maioria, né? É o essencial. Aluno é assim mesmo, né? Quem está estudando sempre está preocupado. É lógico que tem a preocupação no aprendizado, mas para formar precisa tirar nota boa nas provas, então essa preocupação é natural. Mas, assim, eu reforço que eu não sou a favor de decorar nada. Tá? É importante entender, né, o conceito. Quando você pega o título do livro, por exemplo, ele fala de introdução à análise, então é mais importante a gente fazer a análise do circuito. Tá? Por exemplo, já que a gente está falando de análise, né, qual o tipo de conceito que seria importante a gente saber? Ele pede para calcular a eficiência de um motor elétrico com uma saída de 0,5 HP, se a potência é de 450 watts.
O conceito envolvido aqui, gente, isso vale para qualquer tipo de máquina, de equipamento. É o seguinte, ó, vou fazer um desenho. Aqui nós temos o motor elétrico. Tá? Desenhar a base do motor aqui. Ó. Aqui está o eixo do motor. Quando ele fala que a saída é de 0,5 HP, ele está falando que no eixo do motor, a potência mecânica disponível é de 0,5 HP. Então, aqui é a potência mecânica. Tá bom? E ele disse que esse motor, a potência dele é de 400, a potência de entrada, faltou ler a palavra de entrada, né? Potência de entrada é de 450 watts. Então, o motor elétrico ele transforma energia mecânica, né, em energia elétrica. Desculpa, energia elétrica em energia mecânica, potência de entrada. Bom, então ele consome da rede elétrica 450 watts. Então, entra no motor aqui, na rede elétrica, 450 watts. Isso daqui é energia elétrica, né? Potência elétrica. O rendimento de qualquer máquina é sempre aquilo que ele produz dividido por aquilo que ele consome. Então, é o seguinte, ó, rendimento vai ser igual a potência mecânica dividido pela potência elétrica. Se a gente multiplicar por 100, nós temos o cálculo do rendimento percentual, tá bom? E sempre o rendimento ele é menor do que 1. Menor do que 1 porque toda máquina, na hora de transformar energia, ela gera perdas. A gente falou isso, o motor elétrico ele gera perdas elétricas, perdas mecânicas, né, e etc. Então, tipo o ciclo de Carnot? Exatamente. Que era de temperatura? Exato. Quando você vai pela termodinâmica, né, a segunda lei da termodinâmica fala que é impossível produzir trabalho em uma máquina térmica sem a dissipação de calor. Então, aí, o que isso resume? Pega o motor elétrico, o motor do carro, motor de combustão interna. Os motores mais eficientes, eles estão girando ali em torno de 30% de eficiência, né? Máquina térmica. Isso significa que para cada, exemplo, para cada 100 litros de combustível, 30 litros você transforma em potência mecânica. E 70 litros você está desperdiçando na forma de calor. Tanto que o carro ele tem um radiador de calor, etc. Né? É exatamente isso. Né? Os ciclos termodinâmicos mostram muito bem isso, sobre a questão da eficiência, o rendimento. Então, ou seja, gente, não dá para transformar energia sem pagar um preço por isso. Né? Outro dia, eu lembro de alunos falarem que viram no YouTube um motor perpétuo, né? Que teve um cara que pegou um motor elétrico. Acho que eu comentei isso já. Ele pega o motor elétrico, tá aqui o motor, aí ele pega o eixo do motor e liga no gerador. De cá é o gerador. Ele vai lá e liga o motor elétrico na rede. Aí quando o motor elétrico começa a girar, ele gira o gerador e o gerador produz eletricidade. Aí o gerador alimenta o motor, ele vem cá e tira o motor da rede, só que o motor produz movimento que faz o gerador girar. E essa máquina fica funcionando por tempo indeterminado, infinitamente. Olha que maravilha que seria, né? Imagina se fosse fácil assim. A gente resolveria o problema de energia do mundo inteiro, né? Por quê? Um carro. Você pega um carro, você liga na tomada, dá partida no carro, depois você desliga da tomada, o carro ele vai funcionar eternamente sem você colocar nada de energia. Nem carregar bateria, nem pôr energia, nem pôr combustível e etc. Realmente tem vídeos de pessoas no YouTube falando que fizeram isso, mas isso daí é charlatão. O que acontece nessa situação é que, quando você liga essa máquina, o motor elétrico ele vai dissipar outras energias, ou seja, tem desperdício de energia, o gerador também tem desperdício de energia, essa máquina ela começa a diminuir a rotação, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até parar. Chega uma hora que ela para. Então não existe. Isso é chamado de máquina perpétua. Depois vocês podem procurar aí. Um dos maiores desafios da engenharia é construir uma máquina perpétua. Ou seja,
que ela gera um movimento perpétuo sem você precisar de abastecer com qualquer outro tipo de energia. Mas não é o nosso caso, né? O motor elétrico, os motores elétricos de alta eficiência, né, de alto rendimento, eles estão ali já girando em torno de 98% de rendimento, que é um motor muito eficiente. Dá 2% de perda só. No nosso caso, o cálculo do rendimento, eu já vou calcular o rendimento percentual, vai ser igual, então, à potência mecânica dividido pela potência elétrica, vezes 100. Uma questão que nós temos aqui é que tudo tem que estar na mesma unidade de medida, ou tudo em HP, ou tudo em watt. Olha, existe uma regrinha de conversão, né, que 1 HP dá aproximadamente, nós vamos arredondar isso, 746 watts. Então, meio HP vai dar metade daquilo dali. Vai dar meio. Esse sistema hoje está instável. Eu acredito que tem um problema com a Microsoft, porque o Teams e o Whiteboard aqui está muito ruim. 0,5 HP corresponde à potência mecânica. Ou seja, a potência mecânica será de 746 vezes dividido por 2. 373 watts, convertendo, tá? Quem usa a calculadora HP, observa aí a tecla número 6 da HP, que está escrito Units, em laranja. Ali você pode usar, a HP já tem todos esses fatores de conversão direto na calculadora. Quem não lembra do fator de conversão, só jogar aí no Google que ele já mostra para nós. Ou seja, então o rendimento percentual, ele será igual à potência mecânica, 373 watts, dividido por 450 watts. Então, o rendimento percentual será de 82,9%, arredondando. Tá aí, ó. Bom, deixa eu ver se tem mais algum aqui na lista. Alguma dúvida, gente, no exercício? 39. Bom, o 39 eu não vou resolver, não. Ele, bom, não, vamos resolver. Tem um aspecto interessante aqui que é bom eu ver com vocês. Gente, depois é importante vocês pegarem um livro, lá no final do capítulo tem um monte de exercícios. Eu tenho esses exercícios digitados também, acho que vou até fazer isso. Para quem não tem livro, vou passar uma lista 2, e lá tem todos os exercícios dos nossos capítulos aqui que a gente está estudando, está tudo digitado lá. Então vamos lá, 39. O exercício 39, ele diz o seguinte, que o motor de uma serra elétrica tem uma eficiência de 68,5%. Tem uma eficiência de 68,5%. Se a potência necessária para cortar uma tábua é de 1,8 HP, qual a corrente solicitada pela serra de uma fonte de 120 volts?
Travou o sisteminha, digitei tudo ali, vamos ver se pegou. Ok, pegou. Muito bem. Então é o seguinte, eu não vou fazer o desenho, né, porque o princípio é o mesmo do anterior. Então ele está falando o seguinte, que a potência mecânica é de 1,8 HP, ou seja, a máquina exige do motor elétrico uma potência de 1,8 HP. Ou seja, 1,8 HP, já convertendo para o watt, né, eu acho que agora não precisa mais montar a formulazinha, é só pegar 1,8. Vamos fazer assim, vamos fazer mais essa, desencargo de consciência. 1,8 vezes 746 dá 1.342,8 watts. 1.342,8 watts. A máquina exige da serra elétrica essa potência, né? Essa potência mecânica, na hora que está cortando a tábua. Então a gente precisa agora calcular o valor da potência elétrica. Se rendimento é igual a potência mecânica sobre potência elétrica, então a potência elétrica vai ser igual a potência mecânica sobre rendimento. Tá? Então, 1.342,8 watts dividido pelo rendimento, que é de 0,685, já tirando o percentual. Então, nós temos que a potência elétrica, a potência que é consumida da rede elétrica, é de 1960,3 watts. Ok, agora é calcular a corrente elétrica, né? Pela fórmula da potência. Então, corrente elétrica, né, vai ser igual a potência sobre tensão. Ou seja, 1960,3 watts dividido pela tensão de 120 volts. Então, o valor da corrente elétrica será de 16,33 amperes. Tá aí, tá resolvido então o 39. Depois tem outros, né, mas acho que não vou resolver, tá tudo nessa linha. Vou deixar para vocês resolverem depois e a gente vai tirar as dúvidas, tá bom? Alguma dúvida, gente, até agora? Se vocês não tiverem dúvidas, eu vou seguir, então, já vou fazer a introdução do próximo assunto, ok? De um ponto que ficou faltando, né, que assim, propositalmente eu deixei para a gente tratar nesse momento, nós vamos aprofundar um pouco falando sobre fontes de tensão, né? E tem um ponto que eu não falei com vocês, que é o seguinte: em alguns casos, em muitos casos, é conveniente a gente fazer associações de fontes de tensão. Então, por exemplo, se a gente quiser colocar fontes de tensão em série, com qual propósito que a gente faz isso? A gente associa a fonte de tensão em série para aumentar a tensão total da associação, a tensão total da fonte, né? Vamos escrever assim, a tensão total disponível. Vamos ver um exemplo do nosso cotidiano. Por exemplo, às vezes eu tenho algum equipamento eletrônico que precisa de funcionar com 6 volts. Então, imagine o seguinte, eu posso pegar 4 pilhas de 1,5 e associar em série. Então, vamos fazer associação aqui, é o seguinte, ó. Uma pilha, outra pilha, 4 pilhas. Ó. Qual que é o valor da tensão disponível aqui, ó? V total. Né? É só a gente somar as tensões parciais. Então, se cada tensão aqui for de 1,5 volt,
a tensão total vai ser igual a 1,5 volts vezes 4, que é o número de pilhas que a gente associou em série. Ou seja, a tensão total aqui será de 6 volts. Mas para isso acontecer, tem que ter uma regrinha que é o seguinte, ó. Positivo, negativo. A gente tem que observar essas polaridades, tá? Vou pegar um outro exemplo. Não tem conveniência de a gente fazer na prática isso que eu vou mostrar para vocês. Mas isso ajuda no entendimento do próximo conteúdo. Suponhamos que a gente tenha uma fonte de 9 volts e aqui, ó, uma fonte de 1,5, ligado desse jeito aqui, ó. De quanto que seria a tensão total entre essas duas fontes? Agora, a análise que a gente precisa fazer é o seguinte, ó, observa que o positivo da fonte de 9 volts está de cá, negativo aqui, aí eu tenho negativo de cá e positivo aqui. A regrinha que nós vamos adotar é que a somatória de todas as tensões tem que ser igual a 0 volts. Tá bom? E eu vou explicar isso com mais carinho daqui a pouquinho, tá? E aí a gente escolhe um sentido, horário ou anti-horário, para fazer essa análise. Bom, o que acontece aqui, então, é isso daqui, ó, que quantas tensões existem no circuito? Existem 3 tensões, a tensão da fonte, a tensão total da associação, que é o V total, a tensão da primeira fonte e a tensão da segunda fonte. Então, a gente teria uma análise que poderia ser a seguinte, ó, V total mais 9 volts, né, mais menos 1,5 seria igual a 0. Ok? Ou seja, V total, de acordo com essa análise que eu estou fazendo aqui, ó, seria igual a menos, né, 9 menos 1,5 daria 7,5, né? 7,5. Bom, e por que menos? Né? Aí eu fiz proposital. O negativo é uma questão referencial. Depende da minha referência de tensão. Se eu fizer a análise no sentido horário, vai dar negativo. Se eu fizer no sentido anti-horário, vai dar positivo. Então, isso é arbitrário, a gente pode escolher, mas daqui a pouco eu entro nesse detalhe, tá? Então, V total... Arthur. Oi, pode falar, Leonardo. Você pôs 9 volts mais menos 1,5 volts. Isso é por causa da pilha, que o polo negativo... eu inverti a polaridade. Isso, tá vendo aqui, ó, que tem um negativo aqui. Se fosse o contrário, seria 1,5 menos 9 volts. Não, aí seria assim, ó, menos 1,5 menos 9. Aí daria menos 10,5, entendeu? Ou então 9 volts mais 1,5. Deixa eu, para explicar melhor aí, até respondendo a pergunta do Leonardo, é o seguinte. Eu vou refazer esse desenho aqui e vou falar para vocês o que é essa questão de referencial que eu estou explicando. Eu vou redesenhar o circuito e vou colocar assim, como são 2 fontes só, na vertical fica mais fácil de visualizar. Aqui a gente tem a fonte de 9 volts. Tá bom? E aqui embaixo, ó, a pilha, né, de 1,5 volts. Eu desenhei errado. Deixa eu corrigir aqui. Porque eu coloquei o terminal negativo aqui, ó. Não foi assim? 1,5 volts. Tá bom? E aqui nós vamos ter o valor da tensão total, ó, V total. Agora, a tensão total vai ser positiva ou negativa? Né? Aí, quando eu falo sobre questão de referencial, é o seguinte. Uma regra que fica claro é que 9 volts é maior do que 1,5. Então, a polaridade que vai prevalecer no final vai ser da fonte de maior tensão. Ou seja, esse terminal aqui, ó, ele vai ser positivo. E esse terminal de cá, ele vai ser negativo. Por que ele é negativo?
Porque o negativo da fonte está aqui embaixo, da fonte de 9 volts. E o terminal positivo está lá em cima. Então, a polaridade total da associação vai ficar desse jeito. Aqui é mais e aqui é menos, tá bom? E aqui, então, nós temos um V total. Bom, o que acontece se a gente pegar um multímetro ou um voltímetro e colocar o voltímetro aqui, ó? Só que eu vou pegar o terminal positivo do voltímetro e vou conectar aqui embaixo. E o negativo aqui em cima. Tá? Se for um voltímetro analógico, né, o analógico ele tem uma escala, é lógico que o analógico ele só serve para painéis elétricos, né, que é muito utilizado. Aí suponhamos, ó, aqui tem o 0, aqui tem menos 15, por exemplo, máximo, e aqui tem mais 15, ó, tensão máxima dele. O ponteiro do multímetro, desse voltímetro, ele vai acusar aqui, ó, né, um valor de tensão negativo. Por que ele está indicando negativo? Porque eu inverti a polaridade do voltímetro. Se for um voltímetro digital, ele vai acusar assim, ó, menos 7,5. É só uma questão de referência. Se a gente inverter a polaridade aqui agora, invertemos a polaridade, positivo e negativo, aí o ponteiro vai deflexionar para cá, ó, e esse negativo aqui vira positivo, tá bom? Então, vocês vão perceber que agora... Mas aí vai mudar a voltagem, não vai? A voltagem continua a mesma, Vinícius. Ela continua o mesmo módulo, né, o mesmo valor, só que com polaridade diferente. Passar para ser 10,5? Não. Para ser 10,5, eu precisaria de inverter a polaridade da fonte, não do voltímetro, sabe? Deixa eu desenhar aqui de novo. Assim que esse sisteminha aqui dá o sinal de vida, é isso. Ô Vinícius, é o seguinte, ó, eu desenhei aqui desse jeito, né? Ó, daqui a pouco eu apago aqui. Negativo, com negativo e positivo aqui embaixo. Aqui 9 e aqui 1,5. Então, a tensão total aqui, ó, vai ser 9 menos 1,5. Aí vai dar 7,5. Ele vai ser positivo ou negativo dependendo da minha referência. Se eu tomar esse ponto aqui de baixo como referência, vai ser negativo. Se eu tomar esse ponto de cima como referência, vai ser positivo. Entendeu? Entendi. Aí, a sua pergunta, né, Vinícius, seria o seguinte, ó. Eu vou manter a pilha de 9 volts aqui, ó, a fonte de 9 volts, e agora eu vou inverter a polaridade da de baixo. Agora a gente tem 9 e 1,5. Então, observa que a gente tem aqui, ó, positivo, positivo e negativo. A tensão total agora vai ser a soma dos dois, que vai dar 10,5. É isso aí. Entendi. Ok? Gente, então, eu quero aproveitar até falando sobre, né, um pouco do simulador do software, né, que a gente está usando. E é o seguinte, vamos analisar um circuito aqui agora. Daqui a pouco eu volto naquela análise lá de cima para poder fechar. Eu vou apagar todos esses rascunhos que eu estou fazendo aqui. Então tem uma fonte de tensão aqui, ó, uma bateria, tá? E aqui eu tenho um resistor. Essa bateria aqui é de 12 volts. Acho que eu vou colocar um outro resistor aqui em cima, para ficar mais fácil. Então esse daqui é o resistor R1, aqui é o resistor R2. Eu vou marcar alguns pontos aqui, ó. Aqui é A, aqui é B, e aqui é o terra. Lembra que o terra, aqui na eletrônica, ou circuitos elétricos, não significa que nós estamos aterrando o circuito, mas ele indica que é meu ponto de referência. Então, quando eu falo o seguinte, ó, qual que é o valor da tensão VA? Olha, toda vez que a gente vai medir a tensão elétrica, eu tenho que medir a tensão de um ponto em relação ao outro. A tensão VA vai ser igual à tensão da fonte de 12 volts. Quando eu falo tensão VA, significa que eu quero medir a tensão do ponto A até o terra. Ok? Então, isso daqui, ó, é o VA. E o VB? Como é que seria para medir a tensão VB? A tensão VB vai ser a tensão do ponto B
até o terra. Né? Então está aqui, ó, VB. Observa que VB, o terra, é toda essa linha de baixo aqui, né? Essa conexão de baixo. Então, o que é a tensão VB? É a tensão do ponto B ao terra. Quem que é a tensão do ponto B ao terra? É o resistor R2. Então, eu posso dizer que a tensão VB vale a tensão no resistor R2. E se eu quiser medir a tensão VAB? VAB é a gente pegar aqui, ó, e medir a tensão entre o ponto A e o ponto B. Então, isso daqui é VAB. E VAB é igual a tensão no resistor R1. Tá vendo? É tudo uma questão referencial. Tá bom? Então, vamos considerar algumas hipóteses agora. Para ilustrar isso, ficar mais prático. Vamos considerar o seguinte. Vou desenhar um circuito aqui agora e vou dar uma incrementada nele. Então, tem uma fonte de tensão de 12 volts, eu vou manter ali, ó, 12 volts, tá? Vou colocar um resistor aqui, outro resistor aqui, ó, e um resistor aqui. Ok? Vou dizer que a tensão em cima desse resistor aqui, ó, é 3 volts. A tensão em cima desse resistor, ela vai ser também 3 volts. E a tensão em cima do resistor 3, 6 volts. Então, observa que se eu somar as 3 tensões, tem que dar 12 volts, a tensão da fonte. E dá, ó, 3 com 3, 6, com 6, 12. Tá bom? Vou marcar aqui, então, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Ok? E o terra, vou até colocar o terra aqui, ó. Tá aí. Então, o terra está ali. Então, veja bem. Agora que ele mudou de cor. Se a gente fizer a tensão do ponto A, a tensão do ponto A é a tensão daqui até no terra. Esse terra verde aqui não ficou legal, né? Vou colocar de azul mesmo. Pronto. Aí. Então, a tensão do ponto A vai ser igual a 12 volts. Ok? Quanto valeria a tensão do ponto B? Daqui para o terra. Então, veja bem, ó, quando a gente fala VB, eu quero medir a tensão daqui até aqui, ó. Isso daqui é VB. Observa que VB vai ser a soma dessa tensão com essa tensão. Então, VB vai ser igual a 9 volts. Tá bom? Bom, e VC? Deixa eu apagar isso aqui. Observa que VC é a tensão em cima do resistor 3. Ó. VC vai ser igual a 6 volts. Então, VC, 6 volts. Então, a tensão do ponto A para o terra é 12, do ponto B para o terra, 9 volts, que é 6 mais 3, e a tensão do ponto C para o terra corresponde a 6 volts, que é essa tensão V3, ok? Mas, no entanto, a gente pode medir VAB, VAB seria 3 volts, que é essa tensão que foi dada, o VBC é a tensão 2, que é de 3 volts, e a tensão VC, aí no caso não faz sentido, né? A gente poderia medir também a tensão, aqui, ó, VC é a própria tensão que foi dada aqui, ó. Mas vamos mudar o raciocínio, vamos colocar a tensão VAC. O que seria a tensão VAC? VAC seria 3 volts, mais 3 volts, 6 volts, ok? Para fechar esse raciocínio, vou criar um outro exemplo aqui. Vou desenhar um outro circuito. Aliás, vou desenhar o mesmo circuito. Então, um resistor, outro resistor, e aqui outro resistor. Aqui nós temos 6 volts, V1,
eu vou copiar o mesmo valor de cima melhor. 3 volts, o V2, 3 volts, tá bom? E V3, 6 volts. E a tensão da fonte, 12 volts. Então, vamos chamar aqui, ó. Aqui é o ponto A. Aqui é o ponto B. Eu vou chamar esse aqui de ponto C. Aliás, vou inverter aqui, ó. Ponto C está aqui, ó. Tá? Só que agora eu vou colocar o terra aqui, ó. Olha lá onde que está o terra. Ok? Olha como é que muda tudo agora, gente. O que vai mudar tudo? Vamos, isso. Olha, tensão no ponto A agora vale 3 volts. Antes a tensão no ponto A valeria 12 volts. Tá vendo? E agora vale 3 volts, porque eu mudei a minha referência. E quanto que seria o valor da tensão no ponto C? A tensão do ponto C, eu vou medir a tensão daqui para cá, ó. Observa que esse ponto aqui, ó, é negativo e esse ponto aqui é positivo. Então, a tensão no ponto C agora é menos 3 volts. Por que menos 3? Porque eu peguei o potencial positivo como referência. Tá? Então, quando eu falei lá em cima, que eu estava explicando a somatória das tensões, que corresponde igual a menos 7,5 ou mais 7,5, em termos de análise de circuitos, é uma questão referencial e não significa que o cálculo está certo ou está errado. Tá? Tanto que, às vezes a gente pega, vocês vão perceber isso, né? A gente vai praticar, às vezes a gente está fazendo uma análise de um circuito muito complexo e a gente não sabe o sentido de circulação da corrente elétrica. A gente não sabe se a corrente elétrica está girando no sentido horário ou anti-horário. Então, o que a gente faz? A gente escolhe um valor, um sentido arbitrário mesmo, né? Uma escolha, e faz todos os cálculos baseado naquele sentido de circulação de corrente elétrica que a gente determinou. Se o valor da corrente elétrica der negativo, a única coisa que indica é que a gente errou na escolha do sentido. O sentido da corrente elétrica, ao invés de ser horário, é anti-horário. Então, mas o cálculo em si, ele continua correto, tá bom? Então, o valor da tensão sendo positivo ou negativo é só uma questão de referencial, tá? Então, veja bem, gente, para que a gente associa fontes de tensão em série? Para aumentar a tensão total disponível no circuito, né? Então, a gente pega a tensão e soma. E qual que é a capacidade de corrente? A capacidade de corrente no circuito é a capacidade de uma única fonte, porque as fontes estão em série e a corrente é a mesma. Ou seja, se eu quero aumentar corrente elétrica, a gente vai associar fontes em paralelo. Se eu quero aumentar tensão elétrica, a gente associa fontes em série, tá bom? Então, veja bem. Então, as fontes de tensão em paralelo. Vamos colocar isso aqui. A gente faz isso para aumentar a capacidade de corrente elétrica. Então, basicamente, seria isso daqui, ó. Nós vamos pegar uma fonte de 12 volts, uma bateria de 12 volts, e nós vamos associar em paralelo, por exemplo, com outra bateria de 12 volts. Então, a primeira 12 volts, tá? Observa que a tensão elétrica ela tem que ser a mesma, tá bom? E aqui vai para o circuito, né? Então, aqui nós temos a corrente total. Então, por exemplo, suponhamos que essa bateria, né, ela tem uma capacidade de corrente de 5 amperes. E essa bateria aqui, ó, ela tem uma capacidade de corrente de 2 amperes. Então, a corrente total vai ser igual a 5 amperes mais 2 amperes. Total aqui nós temos 7 amperes. Tá?
Exemplo muito simples, que às vezes a bateria do carro, ela perde carga, né? A bateria do carro arriou. Então, você dá a partida do motor do carro, né? Nem gira o motor de arranque. Aí, o que o pessoal faz? Né? É chamado de chupeta. Pega um outro carro, com o carro funcionando, liga o cabo da bateria positivo com positivo, negativo com negativo, e dá carga na outra bateria. Dessa forma, não é dar carga, você permite associar duas baterias em paralelo e aumenta a capacidade de corrente tal que seja o suficiente para poder ligar o outro carro, né? Dar a partida no motor de arranque. Existem várias outras possibilidades, né? Você tem vários circuitos aí que você associa fontes em paralelo para aumentar a capacidade de condução de corrente elétrica. Ok? Dúvidas até agora? Bom, então, qualquer dúvida é só chamar. Avançando aí nos conceitos que nós vamos precisar nas análises, né? É importante a gente definir o que é uma malha. Né? Malha é um trecho fechado de um circuito elétrico. E nós vamos usar muito esse termo daqui para frente. Tá? Então, exemplo de malha. Deixa eu desenhar um circuito elétrico aqui com duas malhas, por exemplo. Seria um circuito assim. Vou desenhar aqui a bateria. Vou colocar um resistor aqui. Outro aqui, ó. E vamos fazer isso aqui, ó. Tá bom? Então, a tensão total do circuito está aqui. Eu vou chamar esse resistor aqui de R1, resistor R2, R3, R4, e eu vou chamar esse aqui de R5. Tá? E vou marcar uns pontos também. Eu vou chamar esse ponto aqui de A, aqui vai ser B, aqui C, e aqui vai ser D. Ó. Então, vamos ver quais são as malhas desse circuito. Por exemplo, a gente tem essa malha 1. Então, a malha 1 seria, né, vamos considerar aqui, ó, A, B, C e D. Seria, então, a gente analisar o circuito desse jeito aqui, ó. O resistor R1, o resistor R5 e a fonte. Então tá aqui, ó, R1, R5 e o V total, tá? A, B, C e D. Essa é a primeira malha do circuito. A gente também pode ter uma análise independente, que seria de outra malha, eu vou chamar de malha 2, e a malha 2 seria, agora pegando, faltou um ponto aqui, né, que eu deveria ter marcado mais 2 pontos, A, B, C, D, eu vou chamar aqui os pontos E e F. E e F de cá. Então, a malha 2 seria, então, analisando os pontos B, C, B, E, F e C. Ou seja, o que seria a malha 2? Seria a gente analisar esse trecho do circuito aqui. E observa que o resistor R5, ele entra nessa análise também. Então, nós temos aqui o resistor R5, R2, o R3 e o R4, tá? Então, existe essa malha 2, que é BEFC, né? E esse circuito, então, eu posso dizer que ele tem duas malhas, né? Já bem à vista da gente aqui, ó. A malha ABCD e a malha BEFC. No entanto, eu posso considerar ainda uma terceira malha para alguns tipos de análise, que isso é bastante útil, que é analisando somente os componentes de fora.
seria a malha, então, considerando os pontos A, B, E, F, C e D. Ou seja, seria uma análise do circuito considerando somente esses componentes aqui. Ô, Marco Túlio. Oi. A resistência 5 faz parte das duas malhas, da malha 1 e da malha 2? Faz parte das duas F5? malhas. Isso, ela é comum às duas malhas. Isso depende da nossa conveniência, sabe? Mas assim, ela, de fato, ela está nas duas malhas. Quando eu falo depende da nossa conveniência, em qual análise que eu vou, qual malha que eu vou analisar, entendeu? E os nossos cálculos de circuitos vão ver que às vezes existem 2, 3, 4 soluções possíveis. Observa a malha 3, por exemplo, onde que aparece aqui a tensão total. E aqui nós temos o resistor R1, o resistor R2, o R3 e o R4. Então tem essa malha aqui de dentro, que é a malha 1. Então vamos considerar o seguinte, ó. A malha 1 é essa malha de cá, e a malha 2 é essa malha de cá. Ó. A malha 3 seria a malha externa, pegando somente os componentes externos, tá bom? Então depende muito de qual teorema ou qual análise que a gente vai aplicar no circuito e qual o valor que a gente precisa de achar, tá? Por exemplo, tem uma análise, tem um teorema que nós vamos aplicar que chama teorema da superposição. E o teorema da superposição, ele consiste em eu analiso uma malha de um jeito, analiso outra malha do outro dois jeitos, depois eu vou sobrepor os valores de tensão e corrente nos componentes. Por exemplo, um resistor R5, né, aproveitando a sua pergunta. Se eu fizer a análise só da malha R1, eu vou encontrar um valor de tensão em R5 e um valor de corrente. Se eu analisar somente a malha número 2, em cima do R5, eu posso ter outro valor de tensão, outro valor de corrente, e de tudo, a corrente em resistor R5, ela pode estar circulando de baixo para cima ou de cima para baixo. Então eu somo os efeitos e vou somar ou subtrair tensões e correntes. No final a gente acha o valor final. Ok? Gente, então esse é o conceito de malha, tá? E voltando, alguma dúvida até agora? Posso seguir? Eu quero então voltar para a gente fazer uma análise. A gente já falou sobre isso, da lei de Kirchhoff das tensões, LKT, né? Então, lei de Kirchhoff. Tem gente que pronuncia Kirchhoff, né? Para tensões. Só que nós vamos analisar a lei de Kirchhoff em uma determinada malha. Então, por exemplo, vamos desenhar um circuito mais simples. Esse circuito vai ser o seguinte, né, para a gente começar a estudar a lei de Kirchhoff das tensões em malhas, tá? Vou colocar aqui um resistor. E aqui agora outro resistor. Ok? Aqui nós temos a tensão elétrica E, tá bom? Aqui o resistor R1. Aqui o resistor R2. Bom, observa que o potencial positivo da fonte está de cá e o potencial positivo da fonte está daqui. Quando a gente vai analisar o comportamento da tensão e da corrente em cada componente, a gente diz o seguinte, a corrente ela entra pelo terminal positivo e sai do negativo. Então, se a corrente está entrando pelo resistor nesse sentido aqui, ó, veja bem, a corrente elétrica está aqui, ó. Aqui, ó, a corrente elétrica. A corrente elétrica está entrando em R1 por esse terminal. Então, aqui é o potencial positivo e aqui é o negativo. Olha, gente, resistência tem polaridade? Não, não tem. Se você inverter, ela funciona do mesmo jeito. Esse potencial positivo e negativo que nós estamos estabelecendo aqui é só uma questão referencial, tá bom? Então, a corrente ela entra pelo positivo e sai do negativo.
quando ela sai do resistor R1, ela entra no resistor R2. Então, a polaridade do R2 está aqui, ó, positivo aqui. Por quê positivo? Porque a corrente elétrica está entrando por aqui, tá bom? Então, a corrente elétrica ela entra pelo terminal positivo e sai do negativo. Então, positivo e negativo. Ou seja, a corrente elétrica, quando passa no resistor R1, ela gera uma tensão elétrica no resistor R1. Ou seja, a gente fala que gera uma queda de tensão no resistor R1, e também, que nós vamos chamar de V1. E aqui também gera uma queda de tensão que nós vamos chamar de V2, no resistor R2. Ok? Então, veja bem. Aqui nós temos a tensão elétrica da fonte, E. Essa tensão elétrica, ela se divide entre o resistor R1 e o resistor R2, ou seja, ela sofre uma queda no resistor R1 e sofre uma queda no resistor R2. E a gente faz uma análise de Kirchhoff, da lei de corrente, lei das tensões de Kirchhoff, e nós vamos fazer um combinado, nós vamos arbitrar ou escolher que nós vamos analisar o circuito sempre no sentido horário, tá? E quando a gente vem analisando o circuito no sentido horário, sob a ótica da lei de Kirchhoff das tensões, nós podemos dizer, então, que a somatória das tensões nessa malha, observa que essa malha é o próprio circuito, tá? A somatória das tensões nessa malha, ela tem que ser igual a zero. Então, se a gente fizer a somatória das tensões, tá? Considerando... Eu vou desenhar. Peraí, deixa eu só corrigir isso. Travou. Somatória das tensões, considerando o sentido horário, tá bom? Nessa malha tem que ser igual a zero, tá? Então, veja bem. Quando a gente vem rodando o circuito no sentido horário, se a corrente elétrica passa de positivo para negativo, significa que a tensão elétrica caiu. Tá? Então, a tensão elétrica ela cai em V1, cai em V2, só que quando ela chega na fonte aqui, ó, completando o circuito, ela passa de negativo para positivo, ou seja, a tensão elétrica ela sofre uma elevação. Ou seja, existe uma queda de tensão em V1, uma queda de tensão em V2, uma elevação de tensão em E, o que faz todo sentido, porque a função da fonte é gerar pressão sobre os elétrons, né? Promover uma força que vai impulsionar os elétrons. Ou seja, gente, analisando esse circuito, nós poderíamos escrever a lei de Kirchhoff das tensões para esse circuito da seguinte forma: menos V1. Por que eu estou considerando menos V1? Porque é uma queda de tensão. Como que eu sei que é queda de tensão? Porque eu estou analisando o circuito no sentido anti-horário, e quando eu entrei no resistor R1, eu encontrei com potencial positivo. Se eu encontro com potencial positivo para o negativo, significa queda. Então, menos V1, menos V2. Então, menos V1, menos V2, mais a tensão da fonte, que nós vamos chamar de E. E por que mais? Porque agora, quando eu entrei na fonte aqui, ó, sentido anti-horário, peguei positivo no V1, então V1 é negativo. Saí de V1 e entrei em V2, peguei o positivo aqui no V2, o V2 vai ser negativo. Quando eu saí de V2 e entrei na fonte, encontrei com negativo. E de negativo para positivo, eu estou subindo o nível de tensão. Então, por isso que a tensão da fonte é positiva. Isso daqui, ó, vai ser igual a zero. Então, a lei de Kirchhoff das tensões para uma determinada malha, ela diz isso. A gente considera uma análise arbitrária no sentido horário e faço a somatória das tensões na malha de tal forma que quando eu somar todas as tensões tem que ser igual a zero. Veja bem, aqui a gente já sabe, que a gente já estudou que a tensão elétrica total do circuito vai ser igual a V1 mais V2. E é isso que a lei de Kirchhoff está dizendo para nós, tá bom? Olha, a lei de Kirchhoff, então, resumindo, né, a gente poderia fazer uma análise seguinte, que quando a gente faz uma somatória das tensões no sentido horário de todas as elevações de tensão,
vai ser igual à somatória das tensões no sentido horário de todas as quedas de tensão. Então, considerando o sentido horário, a somatória de todas as quedas de tensão. Tá? A gente pode analisar a lei de Kirchhoff, então, dessa forma aqui. Entendido? Alguma dúvida até agora? Vamos fazer o seguinte, vamos praticar isso, né? Resolver alguns exercícios, alguns exemplos. Arthur, Diga. só tirar uma dúvida. Por exemplo, a tensão na fonte é de 12 volts. Uhum. A do resistor 1, por exemplo, é 4 volts. E do resistor 2, 4 volts. Então não vai poder não, porque vai sobrar uma... Repete para mim as continhas que você colocou, por favor. A tensão na fonte é 12 volts, por exemplo. Uhum. No resistor 1, 4 volts. E no resistor 2, 4 volts também. Aí vai sobrar 4 volts para completar os 12. Tem importância isso? Tem muita importância. Isso não pode acontecer. Não pode não. Não pode. E se acontecer na prática? Bom, se acontecer na prática, isso é problema, é sinal de defeito. Por exemplo, pode ser um mau contato em alguma conexão e nessa conexão está tendo uma queda de tensão. Seria uma forma até de você achar defeito no circuito. Olha, a tensão da fonte é 12 volts. A tensão no resistor R1 é 4 volts, a tensão no resistor R2 é 4 volts. Pô, está faltando 4 volts, então eu tenho que achar onde está esses 4 volts, porque onde tiver esses 4 volts é onde tem o defeito do circuito. Entendi. Entendeu? Sua análise está certinha. Está errado isso. Não significa que não pode acontecer na prática. Acontece, mas é sinal de defeito no circuito. Ok, gente? Vamos fazer uma pausa então. A gente volta às 20h45 e a gente resolve os exercícios sobre esse assunto que a gente viu agora. Combinado?